do reality show Erudito, o primeiro do Brasil. Então é um programa na TV sobre a TV. Mas eu tenho expectativa que seja um processo não só educativo mesmo, pra gente ter reflexão, mas que seja divertido também, sabe? Esse é o segundo seminário da série 2 contra 2. No programa, duas duplas de profissionais da Univesp TV discutem e refletem sobre o papel da televisão. Cada dupla tem 15 dias para preparar uma argumentação contra e uma a favor das ideias presentes no livro Sobre a Televisão, do sociólogo francês Pierre Bourdieu. Ao final dos 15 dias, os quatro se encontram em um seminário veiculado ao vivo pela internet, no qual os espectadores escolhem a melhor argumentação. A pergunta desse programa é: a concorrência entre as emissoras beneficia a pauta da televisão? Eu acho essa de todas a pergunta mais complicada de se responder, porque ela fala de uma coisa muito específica do jornalismo. Eu fico pensando que a gente vai ter que fazer um preâmbulo bem grande para as pessoas entenderem qual que é a relação da concorrência com a pauta. Eu me sinto tão à vontade com a câmera assim. Eu me sinto praticamente um Humphrey Bogart, né? É. As duplas têm 2 semanas de preparação para o seminário. Toda a preparação é registrada em vídeo. Alô, 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 testando o som, testando, alô, alô, beleza. E a gente faz para ele as perguntas que nos intrigam e que a gente acha que realmente ele pode contribuir. E aí eu acho que quando a abelha vier, a gente pode aproveitar para fazer em outro lugar mesmo. Alô? Boa tarde, com quem estou falando? A gente já está preparando os fichamentos e a gente já tem algumas entrevistas que a gente preservou para esse próximo debate. E a gente já tem algumas referências bibliográficas que apoiam a nossa posição. Acho que o que a gente podia fazer agora, da mesma maneira que a gente dividiu da outra vez, dividir os pontos mais importantes para se ater ao texto, né? Bom, a gente também tem que ficar tentando a pergunta que a gente tem que convencer as pessoas. Porque no outro seminário, no final, eles ganharam, né? Mas eu acho que essa pergunta ela é muito do nosso lado, talvez. A pergunta é se a concorrência beneficia a pauta. Sim, beneficia. Mas eu acho que eu tô mais tranquila que no outro. Sabe, aquela coisa de estar preparada com, sei lá, trechos de outros autores para embasar. Eu vou ficar mais nisso mesmo. Eu acho que na experiência que a gente tem de televisão, de tudo que a gente assiste, olhando de maneira crítica e conhecendo bem o texto do Bourdieu, não tem porquê, eu acho. Não sei. Até porque até o embasamento a gente está recortando, né? De certa forma, a gente está sempre atrás de autores que vão falar o que o Bourdieu fala, né? Bom, as nossas conversas na frente da câmera são menos produtivas, né? Mas tudo bem, vamos fazer. Vamos lá. Nada temo, evidentemente, contra a concorrência, mas observo apenas que, quando ela se exerce entre jornalistas ou jornais que estão sujeitos às mesmas restrições, às mesmas pesquisas de opinião, aos mesmos anunciantes, ela homogeneiza. Comparem as capas dos semanários franceses com 15 dias de intervalo. São mais ou menos as mesmas manchetes. E eu acho que a gente tem que começar por aí. O debate, nessa pegada. Você não acha? Eu acho. Para fechar o Jornal do Meio-Dia, tem que assistir o Jornal da Manhã. Quem fechou o Jornal da Manhã tem que assistir o Jornal das 8 horas da noite do dia anterior. Então você precisa saber o que o outro deu. Entendeu? E é engraçado que a minha experiência de redação de factual é uma coisa que é assim mesmo, não tem jeito. Quando a gente vai fechar a pauta do dia, às vezes um assunto parece bobo, mas a gente sabe, tem uma emissora, tem um carro da TV tal em tal lugar, então vamos mandar uma equipe. Você entendeu? Nossa, é assim que funciona. Mas se eles estão dando, a gente tem que dar também. Assim, acho que é cobrir, né? O jornalismo é assim. Eu não sei se tem outra maneira de fazer. Você tem um negócio, o jornalismo é um negócio, você tem que pensar o que a sua concorrência está fazendo. Você não pode desprezar o que ela está fazendo. E eu acho legítimo isso daqui. É o que você vai oferecer para o seu público. Entendeu? Se você vê o seu concorrente oferecendo uma coisa boa, uma coisa bacana, uma informação que você não tem,
Você vai falar, pô, eu queria ter essa informação. É que nem uma pessoa vendendo um determinado tipo de produto, vende um carro, aí vai outra montadora e oferece um negócio com um carro que você tranquilamente poderia oferecer, mas você não ofereceu. E isso vai fazer bem para o seu concorrente, não para você. O concorrente fica marcado com Seria isso. a parte boa da concorrência, né? É. O aspecto positivo que a concorrência traz. A gente, por outro lado, está defendendo que no caso da TV, não, a concorrência não beneficia a pauta. E para abrir, então, eu queria ler o trecho do livro que o Bourdieu afirma isso. Eu vou começar falando que, de maneira geral, a gente acredita que quando a gente fala em empresa, a gente acha que o monopólio não é bom, porque a concorrência entre as empresas faz a qualidade dos produtos que elas oferecem crescer e, portanto, essa briga toda, a briga da concorrência, beneficia o consumidor. O que a gente vai defender aqui, que é o que o Bourdieu defende, é que no caso da televisão, não. Essa concorrência não beneficia a pauta. No começo do programa, os internautas logados votaram sim ou não para a pergunta do debate. O resultado dessa primeira votação ficou assim: 47% acham que sim, a concorrência beneficia a pauta da televisão. E 53% estão com a dupla da Roberta e da Tatiana e acreditam que não beneficia. Então, só para abrir, assim, até para todo mundo entrar, eu vou ler um trecho aqui em que ele fala exatamente isso. Os produtos jornalísticos são muito mais homogêneos do que se acredita. As diferenças mais evidentes, ligadas sobretudo à coloração política dos jornais, que de resto, é preciso dizê-lo, se descolorem cada vez mais, ocultam semelhanças profundas, ligadas em especial às restrições impostas pelas fontes e por toda uma série de mecanismos, dos quais o mais importante é a lógica da concorrência. Disse sempre, em nome do credo liberal, que o monopólio uniformiza e que a concorrência diversifica. Nada tenho, evidentemente, contra a concorrência, mas observo apenas que quando ela se exerce entre jornalistas ou jornais, que estão sujeitos às mesmas restrições, às mesmas pesquisas de opinião e aos mesmos anunciantes, comparem as capas dos seminários franceses com 15 dias de intervalo. São mais ou menos as mesmas manchetes, da mesma maneira, nos jornais televisivos ou radiofônicos das emissoras de grande difusão. No melhor dos casos, ou no pior, só a ordem das informações muda. Então, o que nós vamos discutir aqui hoje, então, é o assunto de, vamos dizer assim, da relativa mesmice dos produtos jornalísticos na televisão. Vamos tentar o professor Ângelo? O professor Ângelo é o seguinte, professor titular da USP, da ECA, trabalha com a tecnologia e da educação e das mídias audiovisuais. Bom. Professor Ângelo? Sim. Queria reiterar o convite para a gente fazer uma entrevista com o senhor, né? É só uma questão da gente combinar quando. Pode ser na sexta-feira, professor? Depois de amanhã? No conjunto, a concorrência sempre é legal, porque significa que você tem opções. Na hora que você tem opções, os concorrentes vão se esforçar para apresentar produtos de melhor qualidade. Com o tempo, algumas dessas formas se esgotam. Algumas emissoras, alguns profissionais, eles vão fazer experimentações diferentes e vão colocar outras coisas na prateleira. Por isso que a concorrência eu acho que é bacana. Fábio levou o eloquente argumento de Ângelo Piovesan para o debate. Dentro do jornalismo, das pautas do telejornalismo, existe sim, por mais que exista uma competitividade entre os telejornais, entre os jornalistas que trabalham nesses telejornais, e eles podem até eventualmente se copiarem, né, copiarem as pautas que eles estão fazendo, novos pontos de vista acabam surgindo. É inevitável que essa concorrência também traga novidade para dentro da pauta televisiva. Então, a televisão contra a televisão também gera inovação. Mas, não só a televisão pensando no anunciante, mas a televisão pensando na outra televisão, ela também vai acabar gerando novidades, apurando a mesma pauta. Tá? Então, essa concorrência acaba inovando. Por que o jornalista ele vai atrás do que o outro faz? Não é só porque o jornalista ele se pauta em cima do outro jornalista, ele se informa por outro jornalista. Porque o negócio dele, o business dele é o jornalismo. E você tem que entender o negócio, o jornalismo também como um negócio. Se o negócio do seu concorrente ele interessa ao público, é uma coisa relevante. Então, o concorrente ele também ele não serve simplesmente como um espelho.
Ele, na verdade, ele serve como um termômetro para o jornalista tentar ver, olha, essa notícia agrada ao meu público, então eu tenho que explorar um pouco mais isso que o meu concorrente está explorando. Porque no final das contas, é um negócio, a venda desse produto está muito atrelada ao gosto dessa audiência. Há objetos que são impostos aos telespectadores porque se impõem aos produtores. E se impõem aos produtores porque são impostos pela concorrência com outros produtores. Essa espécie de pressão cruzada que os jornalistas exercem uns sobre os outros é geradora de toda uma série de consequências, que se retraduzem por escolhas, por ausências e presenças. Sobre a televisão, Pierre Bourdieu. Todos os jornais querem dar a mesma coisa por causa da concorrência, mas ele fala assim que ninguém lê todos os jornais. O público comum não lê todos os jornais. Isso é fato, né? Então, acaba pasteurizando por uma bobagem, né? Porque todos os jornalistas acham que isso deu. Ele até dá um exemplo que eu achei o máximo do absurdo, que não é só quando é uma notícia que parece, tipo, ganhou o presidente tal, as eleições. Ele fala de uma crítica literária, que se um jornal fala do livro X, o outro vai falar do livro. Gente, crítica literária é uma coisa que você pode fazer de milhões de livros, né? Aí está a questão. Não é direção. Se fazer um telejornal para quem está assistindo. Você não está preocupado com isso, está preocupado com o colega que vai assistir e dizer, nossa, a gente deu essa matéria hoje, só que o concorrente deu semana passada, que absurdo, entendeu? Mesmo que o seu telespectador não tenha assistido aquela matéria. Essa mesmice entre pautas jornalísticas que está no livro de Bourdieu marcou o discurso da dupla a favor no debate. No caso do jornalismo na televisão, todas as emissoras, graças à concorrência, estão sempre atrás do mesmo furo, pautando no final das contas a mesma coisa. Então não importa muito o que você vai assistir, você vai estar vendo as mesmas notícias, que são escolhidas pelos jornalistas. Jornalista lê muito jornal e acha que todo mundo lê também. Então, é importante, antes de você sair para fazer uma pauta na rua, o repórter dá uma olhadinha no jornal para ver como o impresso trouxe. Sem lembrar que o impresso é a notícia do dia anterior. E ele teria de avançar. Geralmente é a pauta velho, do dia. Né? Então, ele quer olhar ali para ver de que maneira, em que caixinha que o impresso colocou, para ele também entrar naquela caixinha. Ou olhar, dar uma olhada, uma coisa que acho que é até interessante dizer mais para frente, mas vou até dizer agora, porque quando se trabalha nas grandes emissoras, isso eu passei de hard news, você está fechando o seu telejornal e alguém é responsável por assistir o telejornal concorrente, dizer o que ele está dando. Então, pisca na tela, você abre ali e fala, caramba, eles estão dando tal coisa, vamos preparar pelo menos uma nota coberta. Para não ficar para trás, entendeu? Como se as pessoas estivessem lá com diversos aparelhos assistindo a todos os telejornais ao mesmo tempo, né? Então, a ideia básica é que, ao contrário da concorrência que tenta diversificar os produtos, essa concorrência entre os jornais, ela faz com que os produtos fiquem propositalmente os mesmos. E, nesse sentido, ele tenta lembrar o telespectador que os jornalistas eles se informam através dos jornalistas. Então, quem informa, como se informa quem nos informa? É uma circulação circular mesmo. Os jornalistas leem os jornalistas para nos informar através dos jornais, né? Então, esses são alguns argumentos que ele dá. Mas esses argumentos estão todos nesse subitem, a circulação circular da informação. Eu acho que, no Brasil, a gente tem uma grande emissora de televisão que é líder e que é arduamente copiada, né? Às vezes escancaradamente copiada. Ela tem credibilidade, ela sempre manteve o telejornalismo dela no mesmo horário, ela sempre investiu em telejornalismo e ela acabou criando uma imagem de credibilidade. E o telejornal, outros telejornais que são inferiores em níveis de audiência, para eles chegarem a um dia a se pautarem por si próprios mesmo e ignorarem essa líder de audiência, eles vão ter que conquistar uma coisa básica que é a credibilidade. A gente conversou com o professor José Marques de Mello quando a gente está falando de concorrência de televisão, né? Eu queria exibir esse vídeo que foi gravado na Celacom desse ano, que é um colóquio internacional sobre televisão e que comemorou os 60 anos da televisão na América Latina. Por que a população escolhe no Brasil a Rede Globo? Porque é boa, é de qualidade, entendeu? A programação está sintonizada com o gosto da audiência. Quem quiser hoje fazer televisão no Brasil melhor e ganhar mais audiência, vai ter que seguir o que a Rede Globo seguiu. O que a Rede Globo fez? A Globo investiu em tecnologia, investiu em capital, recursos humanos. Para fazer bem o que ela faz, as outras têm que seguir o mesmo caminho.
A dupla Contra escolheu mostrar o depoimento de José Marques de Mello, mas o tema padrão de qualidade também apareceu na conversa de outro especialista. Antigamente, por quê? Porque tinha um padrão de qualidade. Todas as outras televisões pegavam chiado, não sei o quê, ninguém gosta de ouvir isso. Então todo mundo assistia a televisão que, do ponto de vista técnico, te dava uma imagem e um som limpos. E isso aconteceu nesse país lá no início, né? Então, aí você começa a ter diversidade. Outras começam também a ter um som de boa qualidade e começa a diversificar. Essa história aqui eu acho muito boa. Achei aqui no YouTube, só que eu não estou conseguindo carregar. Que é aquela história da cratera do metrô. 7 dias e a grua ainda continua de pé. Testemunha do mais grave acidente da história do metrô paulista. Isso foi um caso que eu passei. Estava na redação e tinha que fechar os links para o jornal. Fazia um jornal diário, final do dia, assim, em rede nacional. E aí, todo dia a gente tinha que levar alguém para dar uma entrevista para o repórter, coisa de 1 minuto, sabe? O âncora chama, o repórter entra e repercute lá com alguém a história do buraco do metrô, a cratera do metrô lá em Pinheiros. E aí tinha um cara que estava sendo ouvido, assim, cada dia ele estava no link de uma emissora. Falou para quase todas, o mesmo cara, é. E aí eu tinha fechado lá uma pessoa para falar, a gente tinha arrumado o carro, tudo para buscar. E aí meu chefe falou, não, vamos ouvir aquele fulano lá que deu a entrevista, que falou ontem na emissora X, na emissora Y, ele fala bem, é um cara que é articulado, e ele é engenheiro do exército, engenheiro militar, ele é muito bom, não sei o quê. Ou seja, não importava que ele já tinha sido ouvido, que o que ele já tinha falado as pessoas já sabiam, né? O importante é a gente colocar o cara que todo mundo colocou. O seu exemplo mostra que não é só por causa da urgência, pura e simplesmente porque você já tinha o outro cara marcado. Especialista, sim. É sim porque os jornalistas são informados por jornalistas. O jornalista vê o que o jornalista... Não está nem aí para o público. Não, eu acho que esse exemplo é muito bom. Eu achei bem legal também.